Eu não tenho a menor dúvida disso. A união faz a força. E olha, nós já estamos há um ano, vivendo essa situação de insegurança, de instabilidade. Vale para a questão da saúde, vale para a questão econômica. E, gente, a pandemia mudou a rotina de muitas pessoas e mexeu diretamente com o funcionamento de muitos setores considerados não essenciais. Mas os profissionais que vivem desses setores precisaram buscar alternativas para enfrentar essa fase difícil. E aí entrou uma palavra que eu sempre digo aqui que é muito importante, que é criatividade. Hoje nós vamos conhecer uma fotógrafa e uma maquiadora. Sem ter onde trabalhar, elas se uniram. É isso mesmo, não tem casamento, não tem formatura, não tem eventos em geral, não pode acontecer. E aí, onde que uma fotógrafa vai trabalhar? Onde que uma maquiadora vai trabalhar? Não tem. Então essa união surgiu e dessa união tem um projeto que tem dado autoestima para muitas pessoas. Vem ver. Por meio da maquiagem, Paula realça a beleza das clientes e oferece mais autoestima. Na hora que a cliente levanta e se olha no espelho e se vê linda, eu já vi cliente chorar. Eu já vi senhorinhas levantar e começar a mandar selfie no grupo da família e começar a chorar como eu tô linda, meu Deus, sabe uma pessoa que se descobriu ali? Sou eu, sabe? Então não tem palavra para descrever o que é para mim maquiagem. A paixão por esse universo surgiu há 5 anos. As redes sociais acabaram sendo uma grande aliada. Gente, quem gostou aí? Quem gostou dá um grito! Eu sempre fui apaixonada por grandes transformações, então pegar ali de um jeito e deixar de outro completamente diferente. Então, e a maquiagem depois de anos, eu comecei a me especializar na maquiagem porque comecei a fazer live, nas redes sociais, ensinando um pouco que eu sabia, eu ensinava para as outras pessoas e acabei me apaixonando ainda mais pelo mundo da maquiagem. E ela veio num tempo em que eu passava muita dificuldade. E foi o que me auxiliou. Eu transformei essa coisa de live em remuneração e comecei a ficar conhecida através da maquiagem. O abre e fecha dos salões de beleza e a queda no número de eventos como formas de conter o avanço do novo coronavírus atrapalharam bastante. Eu dependo muito dos eventos, das festas e devido a não poder aglomerar, perdi muita coisa cancelada, muita coisa adiada. Então, já teve dias de perder assim uma quantia assim considerável, mais ou menos de 2 a 3 mil reais. O jeito foi embarcar num trabalho paralelo. No ramo da alimentação, Paula deu início então à venda de pastéis para conseguir pagar as contas. E olhei para a cara da minha filha e falei, vamos abrir uma pastelaria? Vamos vender pastel? Não vamos abrir uma pastelaria? Não. Falei, vamos vender pastel? E ela falou, tá bom. Aí falei com meu namorado, falei com a minha cunhada. Minha cunhada tinha uma espetaria aberta e ela fechou também. E ela falou, olha, eu te empresto tudo. Ela me emprestou moto, ela me emprestou maquininha de cartão, bolsa de entrega, tudo. E ela falou, vai fazendo na tua casa e a gente vai ver o que acontece. Só que a gente não sabia o que ia acontecer. Foi meio assim, explodiu o nome da pastelaria, graças a Deus. Jaane Usca é fotógrafa, só que tem uma história de vida parecida com a Paula. A pandemia trouxe desafios muito grandes para manter o trabalho. O amor pela profissão é o que tem sustentado o sonho dela. Ela trabalha com fotografia há 9 anos. Decidiu se arriscar no ramo quando tinha 42 anos de idade e desde então não parou mais. Eu sempre soube que uma hora eu ia fazer.
Mas assim, primeiro vem filho, vem a construção da vida, e eu achava que eu não sabia se eu conseguiria me manter com fotografia. Então, eu sou professora, né? Eu trabalhei como professora há bastante tempo. Não era uma área que eu gostava, nunca gostei muito de sala de aula, mas eu gostava de ensinar. Então, vamos fazer. E até que eu decidi, quando eu fiz 42 anos, e foi uma fase assim, de uma mudança mesmo, uma transformação de vida. Eu falei, eu acho que agora está na hora. Se emocionar com cada cliente, eternizar momentos especiais. Tudo isso tem feito parte da vida da fotógrafa. Você tem que fotografar o sentimento dessas pessoas, né? E para isso você tem que ter vivência, né? E isso aí não tem preço. As amizades que eu faço, todas as relações que eu construo, tem a fotografia no meio. Aniuska montou um estúdio dentro de casa e tem dado sequência a essa paixão sem se entregar aos obstáculos. Eu acho que nesse momento ainda a fotografia tem uma importância maior ainda, né? Que é a única coisa que você pode fazer, é registrar um momento que, mesmo fechados, mesmo isolados, mesmo muito diminuído esse encontro, né? É tudo muito mínimo, mas a gente não pode deixar passar em branco algumas situações. E no meio dessa pandemia, eu tive a graça de conseguir mudar de casa e fazer o estúdio. Daqui a pouco vamos ver como os caminhos da maquiadora Paula e da fotógrafa Aniuska se cruzaram. Elas fizeram uma parceria para juntas vencerem as dificuldades deste período de pandemia. Pessoal, a gente sabe que esse momento tem sido muito difícil para muitas famílias, não é? Porque além da questão da saúde pública, que está um caos, né? Com o número de pessoas internadas, UTIs lotadas, filas de espera para conseguir leitos, onde já se viu que um dia a gente ia falar isso, né? Como se isso já não fosse uma calamidade, ainda tem um ponto de vista econômico que precisa ser levado em consideração também. Porque para as pessoas circularem o mínimo possível, não pode ter festa. A gente sabe disso. Não pode ter eventos. E na fase em que nós estamos, né, muitos estabelecimentos também precisam fechar as portas. A situação é difícil. Então aí entrou a criatividade da Aniuska e da Paula para tentarem reverter pelo menos um pouco esta situação complicada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais detalhes sobre essa ideia delas e que elas, de alguma maneira, sirvam de inspiração. Isso é importante, que elas sirvam de inspiração para você que está me assistindo agora, que se encontra desesperado, que se encontra sem respostas, sem um norte para seguir, sem um rumo, sem um caminho. Esse caminho existe e quem pode buscar esse caminho dentro de você é você mesmo. Então, que essa ideia da Aniuska e da Paula sirva de exemplo, de inspiração para você que está acompanhando a gente. É só legal a gente frisar que nós gravamos essa reportagem já faz um tempo, antes do estado inteiro de São Paulo entrar nessa fase mais restritiva que nós estamos vivendo aí desde ontem, tá bom? A palavra que define a ideia que a Aniuska e a Paula tiveram é reinventar. A gente precisa se reinventar às vezes, não é? Elas precisaram colocar em prática essa palavra para conseguirem buscar uma alternativa de ganho financeiro durante a pandemia. Claro, mas não é só por isso, né? As duas são apaixonadas pelas profissões delas e estavam sem ter onde atuar. Mas se separadas, essas duas não tinham muitas opções, unidas, ambas conseguiram enxergar uma luz que tem sido fundamental nesse momento. Paula é maquiadora e Aniuska é fotógrafa.
As duas têm em comum a mesma paixão pelo trabalho que exercem e as mesmas dificuldades que a pandemia do novo coronavírus trouxe a diversos ramos profissionais como o delas. Mas isso não diminuiu em nada o brilho no olhar quando o assunto é trabalho. A criatividade não tem limite quando o assunto é vencer as dificuldades. Aniuska e Paula decidiram se unir para oferecer pacote completo, com maquiagem, penteado e ensaio fotográfico para juntas conquistarem mais clientes. As duas se conheceram por conta da profissão. Já se admiravam antes mesmo da parceria. A gente se admira mutuamente há bastante tempo. Então a gente se conhece das festas, dos casamentos, alguns casamentos que ela maquiou, eu fotografei. A gente já se encontrava nessas histórias. Mas eu sempre fui uma fã, além do trabalho dela, da mulher que ela é, da pessoa que ela é. Engraçado é que a gente se torna um profissional, a gente não imagina a admiração que a gente vai conquistar das pessoas, né? Que as pessoas vão nos dar, né? Então, eu sempre admirei demais. Olha, a Anne tá aqui e tal. Eu vi ela de longe fotografando shows e tal. Até antes de eu me tornar maquiadora. Antes de eu me tornar maquiadora. Nossa, amei demais assim, o trabalho dela, o jeito dela conversar com as pessoas sempre bem receptiva e tal. Num momento de grandes desafios, surge então a ideia de união. Eu mandei mensagem para ela, falei, se quiser dar desconto para seus clientes que quiserem fotografar e tal, for fazer ensaio, oferece desconto, a gente tá pertinho agora, uma da outra, então... Aí nisso surgiu essa ideia. Quando ela mudou muito perto de mim, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa porque eu vi uma postagem dela dizendo assim, né, 5 casamentos cancelados. Foi quase que no mesmo dia que eu tive a mesma notícia de várias festas. Não eram cancelamentos, na verdade são adiamentos, são assim, contratos que eram para ter sido fechados essa semana, que ficou para daqui 20 dias, se isso tudo melhorar, enfim. E foi no mesmo dia que eu vi uma postagem dela. E vocês decidiram se unir? Como é que foi isso? Vamos fazer alguma coisa juntas, em que assim, a gente não ganhe muito, mas a gente ganha um pouco cada uma. Então vamos fazer alguma coisa juntas, juntar talentos. A parceria tem dado realmente certo e já conquistou a Luana, que fez um ensaio fotográfico da primeira gestação. Eu achei perfeito, porque a maquiagem e a foto são duas coisas que realmente, principalmente eu que estou fazendo o ensaio gestante, precisa, né? Então formou um pacote assim perfeito que ajuda muito na hora de escolher o profissional. E eu gostei muito do trabalho das duas profissionais. São excelentes, são bem caprichosas e bem criativas. Se reinventar e continuar com a missão de levar autoestima e eternizar momentos especiais. É assim que Aniuska e Paula selam uma união que não tem data para acabar. A gente tem que se reinventar, tem que recriar, né? Tem que... E assim, os momentos, eles não deixam de existir. Então, não deixa de existir uma gravidez, não deixa de existir um aniversário uma comemoração de 50 anos, uma comemoração de bodas, de casamento, não deixa de existir. Já basta de tanta tristeza, já basta o mundo do jeito que tá. Então, a gente tem a missão, né, de amenizar a dor do outro, né? Não é somente uma maquiagem, uma fotografia, é você amenizar o sofrimento de uma pessoa. Eu não posso, mas pelo menos as fotos eu tive.
Que imagem bonita de encerramento, né? Gostei. Mostra a força mesmo, mostra a união que nós precisamos ter nesse momento. Imagens do Júnior Mazarin. Parabéns, Juninho, pelas imagens. Ficaram muito boas e ajudaram a nós todos aqui a entendermos essa história de uma forma mais clara. Aniuska e Paula, eu sei que vocês estão assistindo a gente, estão repercutindo a reportagem no nosso Facebook. Tem uma coisa, eu vou até dizer um pouquinho mais perto só. Vocês são duas queridas, vocês são duas queridas, duas profissionais excelentes e que, assim como muitos outros segmentos da economia, se viram sem muitas alternativas neste momento, né? Como eu disse agora há pouco, as celebrações de casamentos todas canceladas, adiadas, né? Eventos em geral adiados, formaturas não podem acontecer, festas, enfim, nada. E está parado porque tem que estar mesmo, né? Nós sabemos da necessidade, mas aí quem depende deste ramo para viver ia fazer o quê, né? Ou reclama e fica reclamando para sempre, ou se mexe, se reinventa, se recria, faz a coisa acontecer. Foi o que elas fizeram, né? E os trabalhos que surgem desses ensaios fotográficos são excelentes. Dá pra gente perceber a qualidade só mesmo aí, ó, na forma como elas tratam a mulher aí que está grávida, passando pela primeira gestação. E que bonitas, né? Essas poses, essas fotos, esta luz. E ó, se você quiser entrar em contato, né, para fazer o seu ensaio, né? A gente tem os telefones aí na tela, os telefones, o telefone da Aniuska, o telefone da Paula. Às vezes aí você pode se interessar de alguma maneira e fazer parte desse projeto dessas duas profissionais que se uniram para tentarem juntas vencerem essa fase complicada que nós estamos vivendo, né? Só ligar todas as informações, a gente sabe que está numa fase mais restritiva agora o estado de São Paulo, mas aí você tira a sua dúvida, tudo isso bonitinho, liga para elas que com certeza elas vão atender vocês. Palmas para vocês duas, parabéns para isso. Gente, esse é o nosso papel aqui, claro, mostrar essas iniciativas do bem que estão surgindo nessa fase em que parecia que a gente não tinha para onde correr. Tem para onde correr, mas precisa de criatividade, precisa acreditar no próprio potencial. E isso elas fizeram com maestria. Parabéns, parabéns mesmo. Como é gostoso a gente... Nossa, é muito bom poder mostrar essas notícias, essas informações aqui no Bem na Hora.